eu creio que o F5 vai ajudar a responder e a resolver um problema sério. Por que tem gente que esteve na igreja, já ouviu a palavra e está desviada? Como que alguém consegue se desviar? Irmãos, como que alguém consegue se desviar? Sai das garras de Satanás, de uma vida sem propósito, sem direção. Se aproxima da palavra de Deus, que é uma riqueza, que é profundidade de riqueza, de sabedoria, de instrução, é o manual da vida. Conhece o amor de Deus, conhece a virtude do Espírito Santo, a vida em comunhão. Olha para tudo isso e diz: eu vou vomitar, vou voltar para o vômito, como diz a palavra, vou voltar para a lama, eu vou voltar para a minha vida anterior. Como é que em sã consciência as pessoas conseguem voltar para essa vida? Pode ser que você está aqui hoje, talvez você já teve algum episódio assim na sua vida, e graças a Deus o Senhor está te restaurando. Sabe que você está aqui hoje, mesmo em algum momento já tendo, você fala assim: não, mas eu não desviei de Deus, eu só desviei da igreja. Na boca assim, na frase é muito bonitinho, mas Deus não chamou ninguém para buscar Ele sozinho em casa. A igreja é coletivo, é o nós. Amém, amados? Mas sabe que você voltou? Graças a Deus, porque você não perdeu completamente a sua essência, e o Senhor te iluminou para você voltar. Graças a Deus que você está aqui. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Você podia estar hoje ali, achando que o carnaval é a maior fonte de alegria da sua vida, mas hoje você está na casa do Senhor. Dá um parabéns para o seu irmão. Parabéns, querido. Parabéns. Parabéns, você está aqui hoje. Você quer aplaudir? Pode aplaudir a atitude dele. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Você que está participando com a gente online, que bom ter você aqui. Agora, para mim, irmãos, o que leva muita gente a deixar é a falta de formação. É a falta de formação. Você sabe que as pessoas de vez em quando elas falam assim: ah, o fulano, sabe por que ele faz assim? Porque ele é o filho do... o pai dele era assim. Ah, é igual o pai dele, tanto pelo lado ruim como pelo lado bom. Sabe o que as pessoas estão dizendo? Uma parte daquilo que constrói nossa vida é a nossa origem, é como a gente foi formado. Isso constrói a nossa vida, isso enraiza os nossos valores, é a nossa formação. Você sabe quando você está diante de uma... E agora eu não estou falando de formação acadêmica, eu não estou falando de diplomas, de faculdade, de pós-graduação, mestrado, doutorado, estou falando nada disso. Eu estou falando de formação de caráter, de vida interior. Você sabe quando está diante de uma pessoa que é bem estruturada e formada. Mas você sabe também quando você está diante de uma pessoa que qualquer evento, ela desaparece. Quantos aqui querem ter boa formação? Quantos querem ter uma boa formação em Cristo Jesus? Porque é isso que vai proteger você nos tempos que a gente vive. A formação. Então vamos ver alguns versículos bíblicos que vai nos ajudar aqui a compreender melhor. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ensina-nos pelo teu poder, te pedimos isso, em nome de Jesus. Amados, a fase de formação é a etapa de fortalecer as raízes na palavra, em temas vitais, como fé, discipulado, salvação, evangelização, adoração, caráter, amor, dom, serviço, Bíblia, entre outros. É necessário ter passado pelo batismo. Então todo mundo que desejar entrar na fase formação, nessa etapa é necessário que ela tenha sido batizada. A fase transformação, não é necessário que ela tenha sido batizada, até porque provavelmente ela não vai ser, a não ser que ela já seja alguém que é batizado, mas ela está agora querendo fazer parte dessa etapa, ela deseja
participar dessa etapa de transformação. Ela já vai ser. Mas quando essa etapa ela for apresentada, não para os membros da igreja, mas para quem está chegando, normalmente ela não vai ser batizada. Visão e cultura provavelmente também, talvez não. Se não bater com o calendário de batismo, pode ser que ela faça o visão e cultura, até porque ela está aprendendo a visão do reino, ela está aprendendo. Agora, na formação é necessário que ela seja batizada. A formação ensinará a dar respostas bem construídas às ideias enganosas presentes no mundo. E olha, e ajudará também a desenvolver uma vida com bom testemunho. A história que os seus filhos contarão sobre você amanhã, quando eu falo filhos, eu acabo restringindo, mas não é só os filhos, as pessoas que nos conhecem. A história que eles contarão sobre nós amanhã, ela é construída hoje. Eu gosto muito de ler sobre biografias. Eu gosto muito de ler sobre pessoas que empreenderam. Esses dias eu estava lendo sobre uma figura brasileira que pouca gente conhece. Foi um dos maiores empreendedores da nação brasileira. Viveu no século XIX, Barão de Mauá. Pouca gente conhece. Estava vendo a história dele, como as atitudes impactaram, como que foi depois. E trazendo isso agora, retratando isso para o aspecto prático, qual vai ser a história da sua vida? Qual é a história que vai ser contada sobre você? Talvez você diz, mas eu não serei uma pessoa conhecida, eu vou ser uma pessoa sempre anônima. Você é anônimo de forma coletiva para a sociedade, talvez você não seja uma pessoa famosa, mas conhecido sempre você vai ser. Nem todo mundo será famoso, mas conhecido todo mundo vai ser. No mínimo 100 pessoas conhecem você. Você fala, não tem 100, que sejam 10. Se você já faz parte de uma célula hoje, pelo menos umas 20 já conhece. Você pode não ser famoso, mas conhecido você é. Qual é a história que você vai entregar? Essa história ela é construída hoje. E a melhor história que você pode contar é uma história de bom testemunho. É uma história que as pessoas olharão para você, e isso não é só no futuro, estou colocando no futuro, mas já é hoje. E elas dizem assim, é bom, é verdadeiro, é autêntico, é legítimo. É bom confiar em Deus. O seu testemunho vai inspirar pessoas. Mas ter uma história com bom testemunho não é uma coisa para quem quer apenas. Eu quero. Mas se ela não tiver uma boa formação, ela não subsistirá. Irmãos, deixa eu lembrar o texto bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos as coisas serão tão apertadas e tão enganosas, que diz a palavra, se o Senhor não abreviasse os dias, até os escolhidos seriam enganados. Entende isso? Até gente autêntica, gente de Deus, gente selada pelo Espírito Santo, gente selada tem o selo, a garantia da salvação, o Espírito Santo. Se Deus não abreviasse, se o Senhor não abreviasse os tempos de alguma forma, até os escolhidos poderiam ser enganados, quanto mais aqueles que não têm formação nenhuma. Deixa eu dizer para você, não é que é uma opção bacana para você ter uma boa formação, raízes profundas. É vital. Se não tiver, não tem futuro, irmãos. É necessário que nossas raízes estejam bem aprofundadas e sejamos pessoas de uma boa formação. Esses temas que eu estou apresentando aqui são basais. Discipulado, que é uma vida de adoração, de expressão, de discipulado, de evangelizar, cumprir nossa missão. Isso é o arroz e o feijão, irmãos. Conhecer a palavra de Deus. Deixa eu exemplificar com alguns versículos aqui. Lucas 2, 46, 47, 52 diz assim: por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei. Jesus tinha 12 anos aqui, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, quem ouvia Jesus, se admiravam do seu entendimento. Olha que coisa bonita. Se admiravam. Jesus com 12 anos, as pessoas admiravam do entendimento dele e de suas respostas. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas.
Eu desejo esse tipo de crescimento para a nossa vida também, amém, amados? Olha aqui, as pessoas vão se admirar do entendimento que haverá sobre a sua vida. Você crê nisso, amados? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. Jesus, com pouca idade, já era capaz de conversar coisas importantes. Jesus, as pessoas pensam, Jesus era aí, né? Alguém aí foi parar lá na cruz. Espera aí. Jesus, quando se apresenta publicamente, ele é reconhecido como um rabi, como um mestre. Jesus conhecia toda a escritura sagrada. Jesus falava aramaico, Jesus falava hebraico, Jesus falava grego, poliglota. Estou dizendo que você tem que ser poliglota, é isso. Só estou dizendo para você que sem um entendimento, sem debruçar, se a gente é aquele tipo de pessoa, estou com preguiça, Lê Provérbios, a Bíblia diz que a vida do preguiçoso é como um jardim derrubado. Você já passou numa área da cidade mal cuidada? As plantas estão crescendo no mato, é uma bagunça, é aquela coisa que você olha assim, dá uma sensação de morte, não dá nem vontade de passar. Mas você já passou num jardim bonito? A vida do preguiçoso é como um jardim derrubado. A preguiça, irmãos, é uma maldição. É que a gente acha bonito, é bonitinho, ele é preguiçosinho. Não se espera nada de quem é preguiçoso. Preguiçosos destroem suas casas, seus lares, seus relacionamentos. Preguiçosos não aprofundam suas raízes. Quem não tem disciplina sofre a pena, irmãos. A fatura para quem não tem disciplina, é preguiçoso, é muito cara, é muito alta. Nós precisamos nos debruçar para entender qual é a obra do Senhor. Precisamos nos debruçar para dizer, mas meu corpo não quer, mas a minha mente quer, o meu espírito quer. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou entender melhor a obra do Senhor. Eu vou me debruçar porque eu quero que o meu entendimento seja ampliado. Eu vou crescer em sabedoria, eu vou crescer em entendimento, eu vou crescer em favor diante de Deus e das pessoas. Vou dar melhores respostas para as perguntas dos tempos atuais. É gostoso, é agradável conversar com uma pessoa que tem pelo menos uma base. As pessoas têm níveis sim de entendimento, amém. Tem gente que tem uma inteligência numérica mais bem desenvolvida, outros espacial, outros corporal, física, anestésico, linguagem, comunicação intrapessoal, interpessoal. As pessoas têm capacidades diferentes. Então, não é competição, quem fala, nada disso. Mas irmãos, como é gostoso você estar perto de alguém que você sabe que aquela pessoa tem experiências com Deus. Como é gostoso conversar com gente que tem bom testemunho. Como é gostoso conversar com gente que olha para Jesus. Como é gostoso conversar com gente que sonha os sonhos de Deus nessa terra. Sim ou não? Então nós precisamos ter uma boa formação para isso. Olha o que diz 1 Pedro 3,15. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados. Você pode dizer comigo que está aqui em laranja? 1, 2, 3 já? Estejam sempre para explicá-la. Explicar o quê? A razão da minha esperança. Mas quem é que está falando? Pedro não era uma pessoa que fez Harvard, uma pessoa que tinha pós-doutorado. Pedro era um pescador daquela região de Israel, onde ali ao redor do mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que até hoje, se você visitar Israel hoje, você vai naquela região, é uma região de cidades simples. Cidades ali ao redor são pequenas. Ali é o interior de Israel. É considerado ser uma cidadezinha do interior. Você vai ver uma cidade maior em Jerusalém e mais ao sul em Tel Aviv. Mas ali, você imagina isso 20 séculos atrás. Você imagina um pescador. Pedro não estava estudando em Roma. Pedro não estava em Atenas. Mas este pescador que chegou a negar Jesus, menos de 2 meses depois, ele estava em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, proclamando o Evangelho. Mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus diante da sua pregação. Porque o Espírito Santo o capacitou para ter essa formação. Essa formação é a formação do caráter.
É a formação da convicção, irmãos. Este homem, ele saiu do ponto 0 e foi ao ponto 100, até mesmo em pouco tempo, por causa da ação do Espírito Santo. Agora, anos depois, ele está escrevendo essa carta. Ele está dizendo, é necessário que você também saiba explicar. Tem gente que vai te perguntar, por que você crê em Jesus? Por que você vai na igreja? Tem que saber falar. Por que você diz aí que honra a Deus com os dízimos? Por que você faz isso? Por que você dedica uma parte do seu tempo para ajudar lá em alguma tarefa? Por que você faz isso? Por que você não é desleal? Por que você honra a tua esposa? Por que você não traz sua esposa com tanta oportunidade? Por que você não traz seu esposo? Por que você é uma pessoa com essas características? Você tem que explicar isso. Você vai dizer, e sabe, as pessoas vão se admirar do entendimento que haverá sobre a sua vida. Elas vão dizer assim, poxa, elas talvez não vão dizer para você, mas no coração delas vão dizer, eu gostaria de ser como você. Ter convicção. Porque a maioria, gente, só está andando pela opinião das pessoas. Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Se você quer essa pessoa com boa formação, esse entendimento, conhecimento, começa, sabe por onde? O temor do Senhor. Temor do Senhor é levar Deus a sério. Temor do Senhor é a gente saber que tem hora que é a hora da gente celebrar a vida, da gente pular, da gente relaxar mesmo, da gente brincar, se divertir. Mas a nossa vida, ela tem momentos, tem aquele momento que é a hora de você focar, tem aquele momento que é a hora de tratar com seriedade, tem aquele momento que é a hora de olhar para a nossa própria vida e ver que tipo de escolha a gente está fazendo, sim ou não, amados? É a hora. Eu lembro que quando muito jovem ainda, a Su e eu liderávamos, éramos 21 anos, organizamos o primeiro acampamento. Então você imagina, com 22, 23, nós já estávamos levando mais de 200 jovens para acampamento. 23 anos é relativamente novo, né? Você imagina, o que um jovem de 23 anos está fazendo? A gente estava levando a turma para acampamento. Você acha que a galera não vinha me pilhar também para eu entrar na zoeira? Só que tinha uns que falavam assim, Nando, vem aqui, isso aqui. Eu sabia o momento de brincar. Eu jogava bola com a galera, fazia de tudo. Mas tinha coisa que dentro de mim eu falava assim, eles podem, eu não. Porque eu tenho que entender meu papel aqui dentro. Eu posso, mas não devo. Eu posso, mas não convém. Porque se eu entrar aqui nessa vibe, tem gente que não vai ter maturidade, vai achar que eu estou aqui igualzinho. Então eu poderia, não ia ser pecado, não é pecado, não ia ser pecado, mas não convém com o papel que eu estou desempenhando aqui de dirigir essas centenas de jovens aqui, cujas vidas os pais delegaram a responsabilidade a mim. Eu tenho que entender meu papel, amados. Nós temos que entender, a gente tem que ter temor do Senhor, tem que ter mão na consciência, a gente tem que entender o que é que a gente está fazendo, sim ou não, amados? Olha o lugar, a empresa que você trabalha, você tem que entender que você é um instrumento de Deus naquele lugar. É você, eu não trabalho lá, o seu líder de salão não trabalha lá, o negócio está na sua mão, a bola está com você. Entenda seu papel ali. Tem coisas que não é pecado, não são pecado, mas não convém. Posso todas as coisas, dizia Paulo, mas nem todas as coisas me convêm. Sabe por que Paulo diz isso? Por causa do temor do Senhor dele. Eu tenho temor de Deus. Eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter seriedade com as coisas do Senhor. Isso não significa se tornar uma pessoa grave. Se afastem de mim, pecadores. Eu sou uma pessoa muito melhor que vocês. Não tem nada a ver, isso é bobagem. Isso aí é legalismo. Mas é você entender que você precisa levar Deus a sério. Você pode brincar, mas tem brincadeiras que não convêm a você. Sabe aquelas brincadeirinhas? Onde estava? Isso aqui não convém para você. Não combina com a sua vida. Ei, marido, se você brincava assim com a sua esposa, fulana mandou isso aqui.
Se você brincou isso, que tenha sido a última vez. Falo isso com todo o respeito e carinho pela sua vida. Se você há algum crédito que eu tenho aqui com você, como pregador da palavra de Deus, eu te peço isso. Nunca mais na sua vida você brinca que você está abrindo porta para o inferno na sua vida, que pode te destruir. Não, mas só brincadeira. É assim, amados. Quase que eu vejo a serpente falando isso para Eva. O que Deus falou? Se a gente comer, a gente vai morrer. Não vamos morrer. Quase que eu vejo a serpente falando, tô brincando, brincadeirinha. Temor do Senhor, diga comigo, temor do Senhor. Daniel 1, do 17 ao 20, olha que bonito aqui, o testemunho que os 4 rapazes deram. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Essas pessoas que são os nomes babilônicos deles, eles eram jovens que tinham temor de Deus, mas eles foram servir num lugar que não era a casa deles. Eles estavam num ambiente hostil. Eles estavam num lugar que era um outro tipo de cultura. Tanto que eles receberam até outros nomes, além dos nomes judaicos que eles tinham. E a Bíblia fala que eles permaneceram fiéis ao Senhor. O rei ofereceu a eles pratos, manjares, mas eles falaram assim: não, nós vamos nos abster. O cuidador da gastronomia ali do reino falou assim: não, mas se vocês não comerem isso, vocês vão ficar magrinho, aí o rei vai cortar a minha cabeça, que o negócio naquela época era assim, mas eu falei: não, faz o seguinte, faz um teste durante 10 dias. O homem topou. Depois de 10 dias, eles viram que Daniel e seus amigos, eles estavam melhores, a aparência deles estavam bem melhor. Sabe por que aconteceu isso? Porque Deus honrou o temor de Deus no coração de Daniel e de seus amigos. E quando chega ali no final, porque aí depois de 3 anos que eles foram preparados, todos aqueles jovens daquele império, daquele reino, compareceram diante do rei, e o rei fez perguntas para eles. O rei começou a fazer perguntas, porque naquela época a seleção era rigorosa. O rei começou a fazer perguntas. Olha o resultado: Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum. Diga comigo, aptidão incomum. Levanta a mão para o seu irmão e diga assim: eu declaro sobre a sua vida, diga, com base na palavra que Deus vai conceder a você, diga, aptidão incomum para ter habilidades que vão honrar a Deus e vão abençoar pessoas. Você pode aplaudir o Senhor? A palavra dele é poderosa. Aptidão incomum para entender os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes judeus deles, né? Ninguém impressionou tanto o rei quanto esses homens. E assim passaram a servir ao rei. Sabe quantos anos tinha esse pessoal aqui? Menos de 20. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Uau! É demais, irmãos. Mas você percebeu qual foi a fonte da sabedoria e do entendimento deles? O Senhor. Ei, é o mesmo Senhor que está operando na sua vida. Você está duvidando o que Deus pode fazer na sua vida? Ele quer te dar formação, e essa formação não é para só honra e glória. O que eu falei aqui no início do culto é um problema sério, esse negócio do ego, hein? Porque se Deus coloca na sua mão um alto potencial, uma aptidão incomum, você começa a gostar desse poder, irmãos. É perigoso se você não tiver sido tratado no seu ego. Vai chegar uma hora que, lógico, o poder de Deus é inesgotável. Você vai começar a se destacar. As pessoas vão ver que a sua postura é diferente. Isso vai atrair olhares sobre você. Você vai começar a influenciar e liderar pessoas.
Daqui a pouco você vai começar a ser desejado. E aí pode ser que você comece a gostar disso aí. Você fala, eu não tinha parado para pensar que eu sou bom mesmo, hein? Estou gostando disso aqui, ó. Aí você já pegou a ladeira. Por isso que Deus permite algumas coisas. Ei, irmãos, olha o entendimento que o Senhor quer que nesse minuto você e eu entendamos. Tem coisas que Deus permite em nossa vida para amassar o nosso ego e a gente poder usufruir de coisas maiores e melhores sem ficarmos escravos do nosso ego. Quando você passar por algo, cuidado para você não amaldiçoar aquilo que Deus na verdade está abençoando sua vida. Não, mas a pessoa falou, cuidado, Deus permitiu que você recebesse uma espetada. Deixa Deus tratar com aquela pessoa. Deus é tão bom que Ele transforma aquilo que era para ser mal, Ele transforma em bem na nossa vida. A maneira como Deus vai tratar, não é você que vai amaldiçoar. O Senhor, o fogo vai cair na sua cabeça. Deixa Deus usar o critério dele para tratar com aquela pessoa. Da sua e da minha parte, a questão é, Senhor, o que é que o Senhor está tratando comigo? Qual é a etapa do treinamento? Eu quero aprender. Porque pode ser que o Senhor está me ensinando a de fato não responder como eu acho que eu deveria responder, porque é a hora que a gente tem razão que a gente faz as maiores bobagens, que a gente fala o que não deveria falar, que a gente abre demais a boca. E depois que você jogou a palavra, querida, é igual um saco de pena que você joga de cima de uma montanha. Vai correr atrás de todas elas para juntar de novo. O Senhor está tratando. Porque a hora que você começa a ter a percepção das pessoas de que você é alguém que tem aptidão em comum, o aplauso virá, o reconhecimento virá, as oportunidades virão. Mas quando você chegar lá, o seu ego tem que se manter prostrado diante do Rei dos Reis. Você tem que estar dizendo assim, eu sei quem governa a minha vida. Isso aqui não mexe com a minha vida. Foi nesse nível que Paulo chegou. Lembra lá em Filipenses 4? Todo mundo gosta de pegar só o versículo 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como se fosse uma palavrinha mágica. Mas lê antes. Paulo está dizendo assim, eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Aprendi a lidar com toda e qualquer situação. Aí versículo 13. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele chegou num nível de entendimento que ele diz, as coisas não me deixam mais instáveis. Eu não vou servir melhor ou pior o meu Salvador, dependendo do contexto de como eu estou sendo tratado. Essas coisas não me abalam mais. Eu sei quem eu sou e eu sei em quem eu tenho crido. Ponto. Simples assim. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas a Deus e algumas coisas tendem a demorar e a gente acha que Deus não está ouvindo. A gente acha que Deus não está ouvindo. Mas não é isso, amados. Guarda isso no teu coração. O Senhor sabe o tempo certo. Pode ser que se Deus desse algumas coisas para nós hoje, a gente ia se perder com isso. Isso ia virar um brinquedinho na nossa mão que a gente ia se perder com isso. O Senhor sabe o que está fazendo na vida de cada um de nós. Às vezes você acha que eu tenho. Você fala, eu acho que eu tinha que ter isso aqui. Eu acho que eu tinha que ter essa posição. Eu acho... Calma, deixa Deus fazer. Não sai correndo atrás fazendo, né, vou tentar fazer, vou acelerar. Não faz isso. Não faz isso, que isso já te derrubou uma vez. Pode derrubar de novo. Tenha o seu coração prostrado. Seja essa pessoa que se aprofunde. Invista na sua formação. Deixa que Deus Ele invista na sua exaltação. Não invista na sua autoexaltação. Invista em se humilhar diante do Senhor, que a seu tempo vos exaltará. Seu tempo. Fica tranquilo, fique em paz. A nossa formação, irmãos, vai exigir de nós entendimento sobre a palavra. Eu coloquei alguns itens aqui. O que é a palavra de Deus nesse tempo que vivemos? Precisamos responder bem. O que são as Escrituras? O que é que Deus está falando em Gênesis? Tem muita gente que fala assim, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. Quem que disse isso? Quem disse isso deve ter lido meia dúzia de páginas da Bíblia. Não é o mesmo.
Não mesmo, porque o Deus da... Não, a pessoa está sendo rasa, mas muito rasa. É porque ela não entende de revelação progressiva de Deus na história da humanidade. É só isso. Era só ela ter estudado isso que ela ia saber responder, que é exatamente o mesmo Deus que se revela em Gênesis, é o mesmo Deus que está lá em Números, em Êxodo, Deuteronômio, que se revela por meio dos profetas, que está lá na Nova Aliança, de Mateus até Apocalipse. É o mesmo Deus, se revelando de uma maneira mais expressa à humanidade. Ah, mas é que a Bíblia tem uma coisa lá, e que foi homens que escreveram. Já pensou? Né, pai? Os cavalos escreveram a Bíblia? Eu ia ficar preocupado com isso. Que bom que foram homens. Isso mostra, sabe o que, irmãos? Que o Deus perfeito sabe manifestar a glória dele entre os imperfeitos. Se Deus só trabalhasse com perfeitos, eu poderia duvidar do poder de Deus. Eu ia dizer, o poder de Deus é limitado, porque Ele só sabe trabalhar na mente da perfeição. Saber que Deus revela a sua vontade gloriosa no meio dos imperfeitos é a coisa mais poderosa que existe sobre Deus. A Bíblia, revelada pelo Espírito Santo, 1.400, 1.500 anos para ser escrita, mais de 40 autores de culturas diversas, apontando para a mesma direção, amado. Quem conhece a palavra de Deus tem um profundo respeito, prazer, alegria de ler a palavra de Deus. O Senhor se revela de uma forma nova. E vou revelar algo para você aqui. Quem está lendo a Bíblia, eu posso dizer esse nome do meu pai, da minha esposa, nossa vida e tantos líderes que estão aqui. Eu não sei, está acontecendo uma coisa maravilhosa. A gente foi ensinado a ler a palavra de Deus desde pequeno, mas parece que a Bíblia está ficando mais deliciosa de ler. Parece que você lê assim, parece que está saltando, parece que tem um rio pulando da Bíblia. Você lê, você faz uma devocional, parece que vem 25 coisas novas. Fala, mas eu já li esse texto, mas vem coisa nova. É quase você fala assim, para, Senhor, espera aí que eu não vou aguentar. É muita coisa. Eu creio que você vai chegar num nível, irmãos, que você nem imagina. Você vai ter prazer. Aí dá para você entender por que Salmo 119, com 176 versículos, está lá o salmo de exaltação à palavra. Por que o salmista ama tanto a palavra de Deus? Ele diz, os seus testemunhos, os seus estatutos não são pesados. Só entende isso quem tem formação na palavra. E formação na palavra, não estou dizendo de formação teológica, da escola teológica. A escola teológica tem o seu papel, mas é uma nuance muito tênue. A gente tem que saber que às vezes a formação da academia nem sempre vai representar uma utilidade na nossa vida do que o nosso debruçar na palavra de Deus e buscar sim gente que entende um pouco mais, tirar dúvida. Não é ficar fazendo aquelas perguntinhas, quantas tábuas tinha na arca de Noé? Isso vai interessar, irmãos, para a salvação? Você acha que Deus vai falar assim, ei, não entre agora no portão? Quantas tábuas tinha? Qual era o monte que... 30 segundos. Você acha que Deus vai exigir isso? O que Ele espera de nós? Ame o Senhor de todo o seu coração e ao seu próximo como a ti mesmo. Parece ser muito simples, mas só faz isso quem ama a palavra de Deus. Então se debruce. Agora, há 30 anos, na minha faculdade teológica, e já não vou expor aqui, porque também ela não tem nada a ver com os alunos que estavam lá. O que eu vi de gente colando, irmãos? Colando na faculdade teológica. Eu falei, coitado dos membros desses camaradas aqui. Pensou se um dia um membro fala assim, pastor, o senhor fez faculdade teológica, o senhor já colou na faculdade? Porque a cola, ninguém aqui colou na vida, né? Colar é errado de qualquer maneira, porque é uma mentira. Você está dizendo para uma pessoa que está te avaliando que você sabe uma coisa que você não sabe. A prova não tinha que... Você não tem que ter medo de prova, porque a prova ela está do seu lado. A prova vai dizer o que você sabe e o que você não sabe. Quando você não souber, você vai falar assim, que legal que eu tirei essa nota, porque agora eu sei o que eu preciso aprender.
Ah, mas pastor, tem coisa que é decisiva, se eu não passar aqui já era. Mas é lógico, se você pensa só na última hora, você tem que viver nesse risco. É questão de mudar a mentalidade. Mas veja bem, é uma mentira. É uma mentira ou não é? Mas é pequenininha, né? É uma mentira ou não é? Mentira. Agora, na faculdade teológica, irmãos, não dá para aguentar um negócio desse. A primeira vez que eu vi isso acontecer, que o professor falou assim, pode começar. E ele saiu da sala. E fez certo. Professor de teólogos, teologia, teodeus, logia, estudo de Deus, gente que está se preparando para a obra do ministério, tem que ter supervisor para ver se vai colar. A hora que eu vi o camarada, mano, e aí, tal, não sei o que, eu falei, não acredito que eu estou vendo isso, mano. Então, por isso que eu digo, a instituição, faculdade de teologia, e outra coisa, tem faculdades teológicas com todo tipo de ideologia. Não é porque chama faculdade teológica de Deus. Para com isso, temos que ter maturidade. Às vezes é melhor você ter um ensino mais, às vezes menos denso, do que encher tua cabeça de informação que não vai gerar salvação. Veja bem, eu não sou contra estudar, eu não sou contra. Mas é melhor às vezes ter um conteúdo menos denso, mas muito mais bíblico, cheio de bom testemunho e de verdade, do que um monte de informação que não vai te levar a lugar nenhum e vai te fazer muitas vezes achar que você é uma pessoa fantástica, maravilhosa, porque tem um diploma de teólogo. Mas é bom, eu recomendo. Acho que quem vai desenvolver o ministério pastoral é necessário ter pelo menos uma base, entender a Bíblia é importante, sim ou não, amados? Porque se você não entende a Bíblia, você fala bobagem. Você pode explicar qualquer filosofia usando a Bíblia. É lamentável quando você vê pessoas sendo enganadas. Tem alguém para dizer para ela, querido, a Bíblia não te torna dependente de homem nenhum. A Bíblia te livra, a palavra de Deus ela te livra. Ela não amarra teus pés. Ela não põe um cadeado nos teus pés, ela dá asa para você voar, para você conhecer o Senhor. Amém. Eu lembro que há muitos anos um jovem, nós nem estávamos aqui num prédio alugado, ele falou assim, Nando, eu vou sair aqui da igreja, porque eu orei e Deus falou que eu tenho que ir para uma igreja de porta estreita. E aqui a porta é larga. Era num bairro aqui próximo. Eu falei, querido, vem aqui. Mas você concorda comigo que você pode estar fazendo a interpretação errada? Porque, por exemplo, eu lembro que eram 2 portas de ferro assim, que a gente levantava para os cultos, mas do lado tinha uma porta pequena. Eu falei assim, e se eu deixar as 2 portas fechadas, só deixar uma aberta? A porta ficou pequena. Ficou estranho, mudou a igreja já. Você quer que eu abra só ela? Porque aí você vai falar que você está na igreja da porta estreita. Aí ele ficou olhando assim para mim, ele ficou sem argumento. Eu falei, Jesus, que a interpretação que ele fez da Bíblia. Falei para ele, Jesus está falando do tamanho da porta, querido. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando da sua vida, de você adotar um sistema de vida que abraça os prazeres em detrimento da sua vida de obediência a Deus. É isso. É muito mais fácil eu fazer o que eu quero do que obedecer a Deus, é óbvio. Por isso que a porta que leva à perdição é por onde a maioria vai passar. O caminho que leva à salvação é o caminho da obediência a Deus em detrimento daquilo que eu quero fazer. E Deus não está me explorando por isso, pelo contrário, está me protegendo, porque os seus mandamentos não são pesados. Quantos aqui estão me acompanhando? Nós estamos falando de qual palavra hoje? De evangelização. Não vou passar aqui, já estou concluindo em 2 minutinhos. Pode estar aqui comigo, Cauê? Evangelização. Por que muitos de nós não evangelizamos? Porque não entendemos ainda a missão dada. Provérbios diz que é uma coisa muito difícil você dar uma missão para um mau mensageiro. Alguém aqui já torceu o pé? Depois que você torce o pé, você anda inseguro, sim ou não? Você fica assim. Às vezes não é nem porque está doendo, é porque você fala assim, se eu virar esse negócio de novo. A Bíblia diz que a mensagem que é dada ao mau mensageiro
é como essa dor que a gente sente ou como o dente que está dolorido. Qualquer coisa. É muito instável. O Senhor nos deu uma mensagem de anunciar o Evangelho. A pergunta é: a gente entende a palavra? Ou a gente é o bom mensageiro ou a gente é o mau mensageiro? Quando a gente não entende a palavra, não tem informação, a gente fica com medo de falar do Evangelho. Eu confesso que às vezes a gente talvez nem saiba por onde começar. Por isso que a formação vai ensinar a mim e a você como evangelizar, entender a necessidade das pessoas e apresentar a obra da cruz. E vai ser maravilhoso. Se prepare para os melhores anos da sua vida na área de evangelização. Você está preparado para ganhar muitas pessoas para o Senhor? Daqui um tempo, grave isso, está gravado aí, vai ficar no YouTube esse culto. Depois você assiste lá, dia 11 de fevereiro, foi dito isso lá, e eu estava lá. Hoje, olha como eu estou conseguindo compartilhar o Evangelho, sobre fé, sobre salvação. Quem não entende doutrina da salvação se perde. Qualquer fracasso que tem já naufraga, joga tudo para cima, porque não entendeu o ensinamento sobre salvação, sobre adoração, sobre discipulado, sobre a formação do caráter. Deus está trabalhando o nosso caráter, sobre o amor, que o amor não é apenas afeições. Eu estou amando hoje. Às vezes as pessoas falam: por que Deus condena eu amar uma pessoa que Ele acha que eu não deveria amar? Não é isso. Você não está entendendo. Você está confundindo amor com afeições, e você está confundindo uma outra coisa. Você acha que você é aquilo que você sente. Você não é o que você sente, você é o que Deus te criou. O que você sente precisa ser trabalhado sob a ótica da palavra de Deus para fazer as correções de rota. Mas você não é o que você está sentindo, você é aquilo que Deus te criou para ser. Amém, amados? Agora, sabe onde esse ensino que eu estou falando para você? Sabe qual é o único lugar que ele é ensinado? A igreja. Porque o mundo do relativismo pós-moderno, onde não tem mais verdade nenhuma, cada um é o que quiser ser, é essa loucura de mundo que a gente está vivendo. E que a gente deveria ter compaixão, mas não permitir que esse tipo de coisa entrasse no nosso coração. Que daqui a pouco a gente está reproduzindo as mesmas frasezinhas bonitinhas. O que importa é ser feliz. Você acha que Deus não quer a sua felicidade? Feliz é o homem, diz a palavra. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Deus tem interesse na sua felicidade. O problema é quando você faz da sua felicidade uma busca. Em nome da busca da felicidade, a gente sai fazendo qualquer coisa. A gente cria divisões, a gente abandona o projeto de Deus, a gente rejeita pessoas, porque a gente fala: eu estou procurando minha felicidade. Minha felicidade. E a Bíblia nunca diz para você procurar sua felicidade. A Bíblia nos ensina a estar no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quem está no centro da vontade de Deus está feliz, é feliz. Em nome da felicidade, as pessoas estão destruindo suas casas. Irmãos, como pastor aqui, quando eu dou algum exemplo, não é para você falar: será que o pastor está falando de mim? Não estou falando de você. Não sei de ninguém que está aqui, que eu conheço a história. Estou falando de coisas que chegam de várias formas. Porque como pastor eu interajo com pessoas daqui e fora daqui. Gente adulta que formou a família, chutando tudo pro alto, querendo voltar a ser adolescente. Abandonando filhos pequenos. Sabe para quê? Você feliz agora. Satanás está aplaudindo esse tipo de pensamento. Sabe o que é isso? Gente que não tem formação. Está fazendo a pior bobagem da vida, em nome da felicidade. Está destruindo relacionamentos que levaram anos para serem construídos. Infantilidade. Problemas de caráter. Falta de amor. Amor não é afeição. Amor não é o que eu estou sentindo por você. Amor é o que eu faço por você. Sentindo ou não, mas eu faço para honrar a Deus.
Eu não perdoo porque eu estou sentindo, eu perdoo por causa do amor que foi derramado na minha vida, e por amar você eu perdoo, e eu também sei que posso ser perdoado. Mas tem que ter formação sobre servir, sobre usar os dons ministeriais. Quero dar uma boa notícia: nós vamos entrar numa fase poderosa da nossa igreja. Eu creio que vai chegar aqui um momento que eu vou olhar para os membros dessa igreja, e quando a gente conversar, eu vou ver um povo com mais raízes profundas, sabendo o que é uma vida de transformação, pessoas visionárias do reino, pessoas que têm a cultura da igreja de amor e serviço, gente que tem boa formação, gente que aprendeu a ser renovada, gente que sabe compartilhar, multiplicando tudo aquilo que Deus deu. Vai ser maravilhoso. Você está empolgado com tudo isso em nome de Jesus? Vamos aplaudir o Senhor por tudo isso, amados. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Fica um pouquinho de pé comigo. Eu queria que você renunciasse agora. Hoje eu investi um pouquinho mais de tempo aqui, irmãos, porque esse é a fase que vai mais demorar tempo nessa 10 semanas, são 2 meses e meio, que aliás é pouco também, mas é a fase que você vai aprofundar em entendimento, conhecimento. Mas eu quero fazer uma oração com você aqui. A oração que eu gostaria de fazer com você são 2, uma bem curtinha, mas que você deixasse aqui agora, de verdade, diante do Senhor, porque nós estamos diante da palavra, nós estamos diante do local que é consagrado para a pregação da palavra. Que você renunciasse agora, talvez, se for o seu caso, a sua preguiça, que você renunciasse à indisciplina, que você renunciasse e falar assim: eu não vou mais carregar isso comigo, eu decido, eu faço uma escolha. Renunciasse esses altos e baixos, essa inconstância, que te faz ser alguém tão vulnerável. Toda hora você muda de ideia, toda hora é uma ideia nova, toda hora é um humor diferente, toda hora. Você não cansa? Você não cansa de um dia ser de Deus, outro dia não ser? Você não cansa de uma semana você estar avivado, na outra semana você está derrubado? Deus não quer isso para a sua vida. Ele quer ver você firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, conhecendo, amadurecendo. Tem erros que a gente comete hoje. O Carlinhos falou assim: período de processo de transformação a gente vai falhar, mas não dá para a gente também ficar aturando as mesmas falhas durante muito tempo. A gente tem que ter vontade de mudar, queridos, desejar também. Você está comigo aqui nessa noite? Então faça uma oração agora, você e o Senhor, enquanto o Cauê está aqui ministrando. Você agora diante do Senhor, porque é uma noite onde nós estamos aqui na fase formação. Peça ao Senhor que Ele te perdoe e fala: Senhor, eu renuncio essa... Às vezes, Senhor, se for o seu caso, fala: Senhor, eu fui muito relapso com as coisas. Senhor, eu nunca valorizei essas coisas. Senhor, eu não aprofundei nas coisas do Senhor, eu valorizei outras coisas. Fiz milhares de cursos, mas nunca me debrucei durante alguns minutos por dia para conhecer mais a Tua obra. Abandone hoje a preguiça, a indisciplina. Abandone hoje o desânimo, abandona hoje a inconstância, abandone hoje a mente dividida, o coração dividido, abandone hoje o encantamento com outras coisas. Foque naquilo que Deus tem para você, quem é o Senhor na sua vida. Vai renunciando agora, vai orando, vai dizendo: Senhor, eu abandono e renuncio hoje uma vida de indisciplina, uma vida de preguiça, de ser relapso, às vezes de ser negligente com a Tua palavra. Senhor, eu reconheço que ainda eu não aprofundei mais do que eu poderia, por causa da minha própria atitude. Senhor, perdoa a minha inconstância, perdoa a minha mudança de ideias toda hora. Perdoa, Senhor. Vai pedindo ao perdão, vai renunciando hoje, vai deixando aqui hoje em nome de Jesus, vai deixando aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Vai dizendo: Senhor, perdoe minhas raízes rasas. Perdoa, Senhor, quando eu fiz votos ao Senhor e esqueci de todos eles. Perdoa, Senhor, por eu não ter entendido. Perdoa, Senhor, quando eu valorizei o meu ego. Perdoa, Senhor, quando eu esqueci que na verdade o Senhor me amou, eu deveria ter amado também. Perdoa, vai orando em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vai tendo esse tempo de oração, vai deixando aqui hoje,
a sua indisciplina. Vai deixando aqui hoje, fala: Senhor, eu não vou ser mais reconhecido como alguém que tem desânimo, como alguém que tem preguiça. Eu não serei mais assim, eu não serei mais dessa forma. Eu vou crescer em nome de Jesus, eu vou ter uma boa formação em Cristo Jesus, e quando os ventos vierem, eu estarei bem fixado na presença do Senhor. Vai orando em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Pode ir orando. Vai declarando: está aqui, Senhor, eu vou deixando aqui. Aleluia. Pra te coroar. Aleluia. Esse é o meu anseio e o meu amor por ti não será segredo. Esse é o meu anseio. Declare mais uma vez. Uma oração. Eu não ia fazer, mas eu quero fazer essa oração. Eu queria convidar pessoas que estão aqui hoje e falar: eu sempre tive muita dificuldade para ter um ânimo longo. Se você identifica-se como alguém que tem essa característica, parece que toda hora você quer uma coisa nova e você não avança e não aprofunda. Ou até mesmo se você fala assim: pastor, eu sempre tive dificuldade de aprender as coisas, a ponto de eu até olhar para mim mesmo com uma visão que eu não deveria ter sobre mim. Se você sente essas coisas que te seguram, pastor, às vezes eu falo que eu vou, mas aí eu não tenho essa disciplina aí, eu não avanço, nem eu acredito mais em mim mesmo. Quando eu falo que eu vou, uma parte de mim já está falando: ih, não vai nada. Eu quero convidar você. Pode ser que isso seja um processo natural, mas pode ser que isso também venha de um processo espiritual, de um contexto que você cresceu. Às vezes o próprio ambiente que você cresceu foi um ambiente que te jogou para baixo, onde você teve que lidar com muita frustração. Você teve que criar uma capinha aí para te proteger, mas aí você também não cresceu, porque essa capa, ela não só te protegeu, ela te engessou dentro dela. Então, fecha um pouquinho os teus olhos. Mas aqueles que falam: eu me identifico com isso, eu preciso dessa oração, dá um pulinho aqui na frente. Pode chegar aqui na frente, bem pertinho aqui de mim. Pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir, porque eu creio que esta oração vai liberar você para coisas novas. Até os seus pais vão ficar surpreendidos. Talvez você fale assim: eu já tenho uma marca lá em casa, pastor, eu sou essa pessoa de ânimo duplo. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Eu vou, vai, volta. Talvez você teve esse repertório na sua própria vida escolar. Você fala assim: nossa, eu sempre fui aquela pessoa que não vai. Sempre tive dificuldades para aprender coisas novas. Vem aqui, deixa a gente orar por você. Não fique com vergonha, pelo contrário. Todos nós, na verdade, em algum nível a gente tivemos ou temos essas dificuldades. Mas às vezes a coisa é muito paralisante, a gente precisa orar por você. Eu creio que você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que você vai ficar surpreso. Vou pedir que os nossos pastores
estejam aqui para orar. Vocês podem pôr as mãos aqui sobre a vida dos nossos queridos. Pastor Samuel, esteja aqui, por favor, querido. Vem aqui orar pelos nossos amados. Você pode estender suas mãos aqui? Vamos orar pelos nossos irmãos? Vem aqui, Pastor Samuel, por gentileza. Espírito Santo, oh Santo Espírito, aqui estão pessoas alvos do teu amor, são alvos do teu amor, e no nome de Jesus hoje declaramos que toda história de frustração, de abatimento, às vezes de sentirem-se paralisados, ela termina hoje, em nome de Jesus. Hoje começa uma história nova, por meio da oração, por meio desta renúncia, por meio desta entrega. Hoje o Senhor realiza. Tua palavra diz, por meio do apóstolo Paulo, que nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, é essa mente que nós recebemos no Senhor como presente de salvação, a mente de Cristo. Em nome do Senhor, não se encontrará mais na boca dos meus irmãos palavras como não dá, eu não consigo, eu não vou, não. Essas palavras não estarão mais, não. As palavras que estarão na boca deles será: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente do Senhor, Ele me capacita, Ele está comigo. O segredo não é nem eu mesmo, o segredo é o Senhor na minha vida. Ele me habilita, Ele me capacita. Em nome de Jesus, Ele derrama sobre nós. Supervisores de área, se estiver aqui, venham aqui também. Ele coloca sobre nós um espírito de diligência, de disciplina, de dedicação. Em nome do Senhor eu oro, abençoando a vida dos meus amados. Senhor, a história deles será uma história surpreendente. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, toda palavra que foi dita sobre a incapacidade, em nome de Jesus, essas palavras caiam por terra. Senhor, toda visão equivocada sobre si mesmo que eles tenham, ficar se comparando às pessoas, se achando incapazes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, esta mentalidade encerra hoje. Eles não vão mais se comparar com as pessoas, eles vão olhar que Deus tem uma história, o Senhor tem uma história específica para cada um deles, específica para cada um deles. Nós abençoamos a vida de cada um deles, sejam todos eles abençoados, liberados para prosperar, liberados para crescer, em nome de Jesus. Se havia, Senhor, eu creio que Tu és poderoso até mesmo para agir, se havia algum tipo de transtorno, se havia, Senhor, dificuldades no aprendizado, Senhor, Tu és aquele que conhece a nossa mente, Tu conheces a nossa formação, Tu conheces o nosso interior, Tu és poderoso para curar até mesmo de transtornos, em nome de Jesus. Tu és poderoso, o poder de Deus está sobre nossa vida, o poder do Senhor está agindo neste lugar. Senhor, eu profetizo que os meus irmãos e irmãs, eles vão aprofundar no conhecimento, serão pessoas que terão aptidões incomuns. Deus vai derramar sobre eles aptidões incomuns. Em nome de Jesus, Jesus será glorificado através da vida de cada um deles. O Senhor Jesus será glorificado por meio da vida deles, do testemunho de vida deles. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós abençoamos a vida de cada um, o futuro deles, em nome de Jesus. Amados, você está numa casa, o Senhor enxuga as lágrimas de vocês, às vezes lágrimas de frustração, às vezes lágrimas que ficaram lá atrás, ou lágrimas de alegria. Mas deixa eu falar isso, você está na casa do Senhor, na casa do Pai. Então se você já recebeu, se você já teve muita história de frustração, você fala assim: acho que eu sou assim mesmo, eu vou fazer um negócio, mas eu já sei que vai dar errado. Zerou isso hoje, acabou. Você tem a mente de Cristo. E ainda que alguns de vocês tenham tido alguma coisa na relação paternidade, maternidade, de pessoas que biologicamente estavam presentes na sua vida e não reconheceram isso, até por falta de entendimento, Deus deu paternidade espiritual para vocês aqui. Então nós, como pais espirituais, declaramos que vocês são capazes, competentes, porque vocês têm a mente de Cristo.
Vocês são capazes de realizar? Sim. E não tem que se comparar com ninguém. Deus tem uma história única para cada um de vocês. Vão para cima, gente. Vamos voar. Vamos alcançar as alturas, porque o Senhor está conosco. São muito amados e amadas. Amém? Amém? Vamos juntos. Vamos juntos. Nunca deixa assim. Ai, vou me retrair de novo. Não retrai. Você fala assim, agora eu vou ficar aqui. Vou ficar porque o Senhor está comigo. Vou ficar porque eu sou validado pela palavra de Deus, sou validado pelo poder do Espírito Santo, sou validado pela minha igreja, eu tenho paternidade espiritual, eu tenho o destino de Deus, eu tenho uma identidade em Cristo Jesus e eu vou crescer em nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos amados aqui? Em nome de Jesus.